Vamos lá, eu quero que este vídeo saia bem porque é um vídeo bastante importante e quero-vos convencer, sem ter nenhum link de afiliado, a vocês lerem então este livro de produtividade lenta, como obter resultados sem cair em burnout, do Cal Newport, tá? É um livro bastante interessante e muito diferente daquilo que nós estamos habituados a ler nos livros de produtividade. Eu já li alguns, aqueles assim mais batidos, não é? Por exemplo, Engula esse Sapo, acho que é assim em português, eu li em inglês, Eat the Frog. Um, o Ano de 12 Semanas, um livro muito bom, também gostei bastante. E Responsabilidade Extrema, por exemplo, do Jocko Willink. E existem uma data de livros, assim aos pontapés, sobre produtividade, basicamente com o mesmo conceito, tá? Então, a maior parte dos livros de produtividade vai-te dizer assim: olha para o teu tempo, olha para a tua agenda, vê no que é que tu estás a gastar mais tempo, corta isso tudo, delega, tá? Mesmo o trabalho 4 horas por semana do... Agora esqueci-me do nome. É isso que eles dizem. Ou seja, aquilo que tu conseguires delegar, delega. Aquilo que tu consegues cortar, corta. E foca só no que é fundamental. Só que o que é que eles esquecem? Foca só no fundamental para o teu negócio, não é para ti próprio, tá bem? E eu já vou lá chegar porque é que isso é mau. Então, a maior parte dos livros de produtividade funcionam assim, tá? É isto. Organiza as tuas tarefas, vê as tarefas que têm maior impacto, faz só essas tarefas, as outras cortas, delegas. Tudo o que está ali é pensado para produzir mais, para trabalhar mais, ok? E pronto, ficamos por aqui e realmente dá resultados. E sem dúvida que dá, eu até já segui alguns deles e tive resultados fantásticos. Por exemplo, Hábitos Atómicos foi um livro que teve grande impacto mesmo aqui na minha área, no meu trabalho, no meu negócio. Então eu sei que resulta. Mas ao mesmo tempo, sabes o que é que eu também sei? Que tu, como não estás a trabalhar a um ritmo natural para ti, tu não consegues manter aquilo por muito tempo. Então tu estás motivado, entusiasmado e consegues fazer aquilo, mas depois meio que voltas para trás e voltas para a tua zona de conforto. Não sei se já te percebeste disso. Pronto. Aqui o livro do Cal Newport é um bocado diferente porque é assentado em três princípios muito diferentes. Então, aquilo, o fundamento do livro é o seguinte: tu, para, primeiro, produzir mais não quer dizer trabalhar mais. Em trabalhos braçais, pode acontecer um bocado isso, estás a ver? Não existe muito tarefas repetitivas, fazer sempre a mesma coisa. Então, estás a trabalhar numa fábrica, quantas mais unidades, quantas mais horas tu estiveres lá, aquilo tem um tapete, não é? Vai passando peças, com quantas mais horas estiveres lá, mais peças vais produzir ou ajudar a produzir. Agora, aquilo que ele diz é, para pessoas como nós, trabalhadores de conhecimento, trabalhar mais pode não ser produzir mais, ok? O que é que ele quer dizer com isto? Ele depois dá a definição de produtividade, mas basicamente é assim, produtividade é quando tu geras valor para a sociedade. E às vezes pode acontecer, tu estás a trabalhar menos e produzir mais valor. Que é, por exemplo, um escritor faz 12 obras medíocres ou faz uma grande obra, se calhar uma grande obra dá menos trabalho em termos de tempo, ou dá menos trabalho porque tem menos tarefas para fazer, menos tarefas soltas, menos desgaste mental e vai produzir um valor para a sociedade muito maior do que 12 peças medíocres. Um cientista que faz um grande estudo, uma grande descoberta, tem um valor para a sociedade muito maior do que estar a fazer pequenos estudinhos que não servem para nada. Que já existem estudos sobre o mesmo e pá, não agrega grande valor aqui ao nosso mundo. Entendes onde é que ele quer chegar? Então, tudo o que é trabalho de escritório pode acontecer, tu estás a trabalhar, estás a meter menos inputs e a ter mais outputs, porque não é tão linear como os trabalhos braçais. Então, toda a filosofia dele é essa. É do género, é fazer menos coisas, e fazer menos coisas não quer dizer produzir menos, é fazer de facto menos coisas. Por vezes nós dispersamos, então nós temos um projeto, depois temos outro projeto, depois temos outro projeto. Porque repara, a maior forma de tortura do ser humano é não ter nada para fazer. Isto pode parecer bizarro, mas repara bem como nós nunca ficamos em momentos de tédio, em momentos de ócio. Então, os telemóveis vieram-nos tirar isso.
Tu paras numa estação, tu pegas nisto. Tu tens tempos mortos, tu pegas nisto. A qualquer momento estás sempre a fazer isso. Depois tens de procurar aqui no YouTube, que é a sala mais silenciosa do mundo. As pessoas não conseguem ficar lá. Porque ficando lá, ficas num tédio extremo, porque não existe estímulos externos. Então ficas tu só com os teus próprios pensamentos. E é difícil, é estranho que pareça, é muito difícil tu ficares sem nada para fazer. Sem nada para fazer, sem estímulos nenhuns. É tipo tortura máxima. Tá? Por isso é que nós pegamos no telemóvel e antes de ter os telemóveis, por exemplo, tinham jornais e os homens andavam sempre com o jornal de baixo passo. Nos momentos de tédio, nos momentos de ócio, as pessoas pegavam e queriam pelo menos que o cérebro continuasse a trabalhar, a fazer qualquer coisa para não estar com os seus próprios pensamentos. Qual é que é o problema? É que nós precisamos desses momentos, porque se tu fores olhar em toda a nossa história enquanto humanos, enquanto humanidade, nós temos muitos momentos onde nada acontecia. E hás de reparar que quando tu estás sem nada para fazer, as maiores ideias acontecem e vêm mesmo daí. Como tu estás sem nada para fazer, o teu cérebro é obrigado a pensar, é obrigado a imaginar e saem ideias fantásticas daí. Portanto, hoje em dia, nós, quando tivermos menos coisas para fazer, podemos ficar mais criativos, temos espaços para nós próprios e conseguimos produzir mais. Então, esse é um ponto fundamental aqui do livro. Outro ponto é trabalhar a um ritmo natural. Como eu já te disse, e já fiz o ano de 12 semanas, já fiz uma data deles. Tu tens um pico de produtividade, mas depois voltas ao normal. E se fores reparar, quase todos os empresários e quase todos os atletas são assim. Não consegues manter um pico de performance. Aquilo que acontece é que existe um pico, depois volta ao normal, depois existe outro pico, depois volta ao normal. É assim, faz parte do mecanismo da biologia humana, se tu fores a ver, e se tiver aqui algum treinador de atletas de alta competição, eles vão te dizer isso. Então aquilo que eles vão preparar é os atletas para a prova fundamental, para que o pico seja na prova fundamental. Jogadores de futebol, o pico tem de ser no final da época, tá? Jogadores olímpicos, o pico deles tem de ser nos Jogos Olímpicos. Então é preparar o atleta para que o pico seja ali. Lutadores da MMA, mesma coisa. Eles ficam em descanso, depois entram em preparação para uma luta e depois o pico é ali. Depois acabou. Então nós temos de aprender a lidar com esses picos, porque é o nosso ritmo natural. Tu não vais conseguir. E eu acho que o ano de 12 semanas, nisso, explica muito bem. Quer dizer, olha, 12 semanas, estás a esperar mais ou menos 3 meses, tu tens aquele pico e depois descansas e depois tens de ter ali um período de descanso para respeitar o teu ritmo natural, está bem? E depois, o terceiro ponto dele, para que tu consigas trabalhar menos e produzir mais, é tu tornar-te obcecado aqui com a qualidade do teu produto barra serviço. Eu acho que isso é super importante, mas lá está, como ele diz no livro, não podemos cair em extremos, tá? Eu vejo muitas pessoas, ele até diz, com qualidade do produto ou serviço, mas se tu fores empresário, eu quero que tu fiques obcecado com a qualidade do teu negócio. Porquê é que isso é diferente? Porque eu sei muitas pessoas que conhecem tudo sobre o produto, conhecem tudo sobre o serviço, mas depois não fazem prospeção. Então, às vezes, acontece muito, e este é o ponto que eu percebi o terceiro ponto dele, mas também temos de olhar para as coisas como elas são. E eu vejo nas pequenas empresas, a maior parte vai à falência não é porque as pessoas não conhecem o produto, não é porque as pessoas fazem um mau serviço, é porque as pessoas não têm nada em termos de marketing, em termos de vendas. Então, eu se calhar colocaria, fica obcecado com a qualidade, mas não é da qualidade do produto ou serviço, mas com a qualidade do teu negócio. E focando-te na qualidade do teu negócio, tens de dar prioridade também à parte do marketing e à parte das vendas. Porque 99% dos negócios começam porque eles sabem fazer alguma coisa bem, alguma coisa melhor que os outros, mas não sabem depois gerir o negócio, mas não sabem fazer marketing, mas não sabem fazer vendas. Então é preciso ter cuidado aqui. E o próprio livro, não é? Tem 200 e tal páginas, deixa-me ver aqui. Nem chega. 182. Portanto, é um livro rápido de se ler. Eu recomendo e não te vais perder. Porque isto é algo que eu não te posso dizer que se resulta ou não, mas é algo que eu já tinha essa noção.
eu já tinha essa noção. Repara, às vezes o conceito é o mesmo aqui no meu negócio também, que é, será que me compensa eu colocar 10 clientes para dentro todos os meses ou colocar 3 ou 4? Assim, olhando friamente, tu podes dizer assim, olha, compensa 10. Qual é que é o problema? É que se eu colocar 10 pessoas para dentro, eu de repente se calhar já preciso contratar alguém para fazer o onboarding desses 10 clientes. Se calhar já preciso contratar alguém para fazer o suporte desses 10 clientes. E o que é que isso faz? Se tu interpretares que o negócio está aqui para te servir, e não ao contrário, tu servires o teu negócio, quanto mais ele cresce, menos qualidade de vida tu tens. E quanto mais ele cresce, menos margem líquida tu tens. Ou seja, tu passas a ter, por um grande período de tempo, mais responsabilidades, mais trabalho, mais tarefas, ficam várias coisas ao mesmo tempo, e isso cria um esgotamento mental muito grande. E depois não tens qualidade de vida. Porque as pessoas em si não querem ter empresas grandes. As pessoas, ao fim e ao cabo, elas nem sequer querem ter o dinheiro, elas querem ter aquilo que o dinheiro pensa, aquilo que elas pensam que o dinheiro lhes vai proporcionar. Então, muitas das vezes, as pessoas dizem, eu quero ter muito dinheiro. Mas, se formos parar, novamente, pensar e refletir, o que é que esse muito dinheiro te traz? As pessoas querem ter a paz de espírito para nunca passar fome, querem ter uma casa maior, as pessoas podem querer ter mais tempo livre, as pessoas querem, se calhar, mais tempo, mais disponibilidade para brincar com os filhos. Portanto, elas no fundo não querem o dinheiro em si, querem aquilo que pensam que vão conseguir ter com o dinheiro. E às vezes, seguindo nesse caminho de mais, sempre mais, tu chegas a um ponto que aquilo que eu idealizava que ia ter com mais dinheiro, eu não consigo realizar porque eu estou a trabalhar imenso. Eu tenho imensas tarefas. Eu estou super ocupado com tudo. Então, tu deixas de focar em qualidade do produto e focas só em crescer porque sim. Porque é que eu tenho que crescer? Porque toda a gente diz que é para crescer, porque o caminho é este. Então, voltamos ao ponto inicial, ter um cliente ou 3 clientes a mais por dia, por mês, e ter 10 clientes a mais por mês, todas as pessoas, do ponto de vista do negócio, vai dizer, não, 10 é melhor, mas traz muita mais complexidade à tua vida, e se calhar pode trazer menos dinheiro no bolso para ti. Pode trazer mais faturação para a empresa, mas menos dinheiro no bolso, com muito mais trabalho, com muito mais confusão mental. Então aquilo que o Cole está aqui a dizer neste livro é que se tu és um empresário, um pequeno empresário, se tu tens uma agência, se tu és freelancer, se tu és um escritor, se tu és um trabalhador independente ou com uma pequena empresa, mais vezes, sim, pode compensar-te manter uma estrutura pequena e produzir mais valores para aquelas pessoas do que estar com uma estrutura gigantesca. Por isso é que, ao ler este livro, eu senti um bocado do Trudeau, do Walden e a Vida dos Bosques, ou A Vida nos Bosques, assim uma coisa, que é um livro fantástico também, que eu já há uns tempos atrás no canal trouxe aqui esse livro, que é um livro, quase o pai do minimalismo. Então eu senti aqui algumas influências do Trudeau, e é um livro que, pá, faz-te pensar bastante. Eu acho que ele podia ter entrado aqui mais para uma parte filosófica da coisa, de género, ok, eu quero ter mais tempo, mas para quê? Qual é o objetivo disto, não é? E não tão centrado em produtividade, mas se calhar são personas diferentes. Então, é, não sei. Olha, estou a falar aqui publicidade deste livro. Não tem link na descrição. Vai à FNAC e compra. Trouxe-te aqui isto para te ajudar mesmo. Do coração. Está bem? Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, dá um like e a gente volta aí a ver-se no próximo. Um abraço.